Olá, eu sou Claudinei Duarte e esse é mais um episódio de Teologia Descomplicada. E nesse episódio vou falar brevemente sobre a soteriologia calvinista, ou como alguns preferem, soteriologia reformada, ou ainda a chamada TULIP. A teologia calvinista é caracterizada pela sigla TULIP, um acróstico que resume as principais doutrinas da graça ensinadas por João Calvino, desenvolvidas posteriormente pelos teólogos reformados seus discípulos. Acróstico, para quem não sabe, são aquelas letras que, quando são enfileiradas na vertical, elas são formadas por palavras que têm as suas iniciais. Então, isso seria então o acróstico de TULIP, né? Como teólogo estudante de ciência e religião, reservo a dizer que não farei crítica ou defesa desse ou outro sistema soteriológico, né? Como já falei aqui no episódio anterior sobre o sistema soteriológico luterano, que, como disse, era a base para a formulação de outras soteriologias sobre as outras doutrinas de salvação, e baseado então nas principais doutrinas lançadas na base da Reforma, nós temos outras soteriologias até mais conhecidas que a luterana, que são a calvinista e a arminiana, né? E nesse episódio nós vamos falar especificamente sobre a soteriologia calvinista, a doutrina da salvação calvinista, e os seus pontos, que são 5 pontos. Assim como a teologia arminiana é baseada em 5 pontos, a calvinista, que é a resposta dos discípulos de Calvino à teologia arminiana, também são 5 pontos. São respostas às teses lançadas pelos teólogos arminianos. Todas as duas teologias, elas são fundamentadas no encontro que aconteceu em Dort, né, que foi o sínodo de Dort, na Holanda, baseadas na igreja reformada holandesa, no qual Armínio lança doutrinas ali. Ele foi um pastor reformado holandês, e anos depois da sua morte, alguns discípulos seus são chamados a explicar aquela doutrina, e então esse é o sínodo de Dort, que é onde foram discutidas essas doutrinas, né? Então eu vou falar hoje especificamente sobre essa teologia calvinista. Então o primeiro, o T do acróstico TULIP, é depravação total. A depravação total ensina que o homem, como resultado da queda de Adão, é completamente corrompido em todas as áreas da sua natureza, incluindo sua mente, vontade e emoções. Então é depravação total. Romanos 3:10 a 12 é o texto que eles usam para poder defender esse pensamento. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa passagem destaca a universalidade do pecado e a incapacidade do homem de buscar a Deus por si mesmo. Ainda é apresentado Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse versículo enfatiza a corrupção total do coração humano, que é enganoso e desesperadamente corrupto. O segundo tópico, ou o segundo ponto, seria o de eleição incondicional. A eleição incondicional ensina que Deus escolheu soberanamente salvar um número específico de pessoas para a salvação, ou seja, Deus tem uma lista fechada para a salvação, independente de qualquer mérito na obra delas. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o favor da sua vontade. Esse verso destaca que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, de acordo com o seu próprio propósito e vontade. Romanos 9, 11 a 13 diz assim: e não sendo ainda nascidos, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse, não por causa das obras, mas por aquele que chama foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor.
Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Aqui vemos que a eleição não se baseia em méritos humanos, mas no propósito soberano de Deus. Então foi assim que foi apresentado. Terceiro, expiação limitada. A expiação limitada ensina que a morte de Cristo na cruz foi particularmente eficaz para salvar os eleitos, garantindo sua salvação de maneira definitiva. João 10,11 diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus se refere a si mesmo como sendo o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que são seus eleitos. João 17,9 diz assim: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nessa passagem, Jesus especificamente ora pelos que o Pai lhe deu, destacando a intencionalidade de sua obra redentora em favor apenas dos eleitos. Quarto ponto. Graça irresistível. A graça irresistível ensina que Deus, por meio do Espírito Santo, concede graça de tal forma que os eleitos são irresistivelmente levados à fé e à salvação. João 6,37 é apresentado dizendo assim: Todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Essa passagem enfatiza a soberania de Deus na salvação, garantindo que todos os dados a Cristo pelo Pai virão a ele. Atos 16,14. Uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Aqui vemos o Senhor abrindo o coração de Lídia para receber a mensagem do Evangelho, ilustrando a operação irresistível da graça divina. E o quinto ponto: perseverança dos santos. A perseverança dos santos ensina que aqueles que são verdadeiramente salvos por Deus perseverarão até o fim, não podendo perder a sua salvação de maneira nenhuma. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo expressa sua confiança na obra perseverante de Deus na vida dos crentes, garantindo que ele completará a obra que começou. João 10,28 é apresentado dizendo: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus promete que aqueles que receberam a vida eterna de sua mão não perecerão, garantindo a segurança eterna dos crentes. Concluindo, para os chamados reformados, a teologia da tulipa oferece uma compreensão abrangente da graça soberana de Deus na salvação dos eleitos. Então essa é a apresentação simples da doutrina da teologia soterológica, ou seja, a doutrina da salvação, segundo os calvinistas. Obrigado por ouvir mais um episódio de Teologia Descomplicada. No próximo episódio continuarei falando de doutrina da salvação. Até o próximo episódio, que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.